Psiu, o canal. Oi, bem-vindos de volta ao Psiu Jurídico. Hoje nós vamos falar sobre algo extremamente importante, que é o controle da administração pública. A administração pública, lembrem-se, estão lembrados daquele tal de poder executivo que tem a função típica de administrar, que é a administração pública. A administração pública é obrigada a fazer seu próprio controle. Isso se chama controle interno da administração pública. Porém, nem sempre ela faz. No Brasil, lamentavelmente, pouco é feito, de maneira geral, quer seja na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Mas nós temos o chamado controle externo da administração pública, que vem de fora. E é realizado por quem? É realizado pelo Poder Legislativo, ou seja, Congresso Nacional para com a União. Nós temos nos estados as assembleias legislativas em relação à administração pública estadual, direta e indireta, idem no Distrito Federal e também nos 5.570 municípios do país. Nós temos as câmaras municipais, controle externo pelo Legislativo, fiscalizando os atos do Poder Executivo. Todavia, existe como que um compadrio no Brasil, no país, entre tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo. Com o Poder Executivo, melhor dizendo. Assim, o Poder Legislativo, que era para fiscalizar os atos do Poder Executivo, lamentavelmente não faz. Tá bem? Mas esse Poder Legislativo poderia fazer, e teria, e tem, uma força muito forte, principalmente porque é assessorado pelo órgão que nós já comentamos anteriormente. Qual? O Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem os conselheiros que são indicados, mas nós temos o corpo técnico, que é concursado, e é um corpo técnico de muito boa qualidade. Eles analisam as contas, as contratações, tudo relacionado à administração pública. E quando quando percebem, notam algo equivocado, o que eles fazem? Eles pedem ofícios de alerta. E aquela autoridade pública que não cumprir pode ser multada. E, além disso, mandam também o conhecimento daquele erro cometido para o Ministério Público. E o Ministério Público toma as suas atitudes. Bem, o Ministério Público também exerce o controle externo da administração pública, do Poder Executivo. Como? O Ministério Público é o fiscal da lei. Então nós temos os promotores de justiça nos estados e os procuradores da República, inclusive procuradores do trabalho, que também fiscalizam o cumprimento das leis do trabalho. O que o Ministério Público faz? Identificando algum problema, eles podem, inclusive, instaurar inquéritos civis públicos, que é muito parecido com o inquérito penal, mas é na esfera civil. E se a pessoa que cometeu aquela infração, seja física ou jurídica, não cumprir o que for determinado através de alguma coisinha que se chama termo de ajustamento de conduta, TAC, o Ministério Público faz o quê? Ajuiza uma ação. Ajuiza onde? No Poder Judiciário. E o Poder Judiciário também faz o quê? O controle externo da administração pública. Através dessas ações, ele pode condenar aquela autoridade pública que infringiu a lei, tanto a pagar, indenizar, como a cumprir ou deixar de cumprir ou deixar de fazer alguma coisa. Um outro controle externo de extrema importância é o controle feito pelo cidadão, pela sociedade. Mas para isso o cidadão tem que se educar, inclusive conhecer cada vez melhor, cada vez mais o direito. Obrigado.